Boa noite, a graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que nós iremos estar fazendo hoje. Então nós queremos agradecer a todos que estão conosco, participando. Nosso muito boa noite. Nós estamos gratos por estarmos aqui e você está conosco, fazendo parte conosco da programação, né? Começar agora o culto ao Senhor. Você que está na sua casa, adora ao Senhor, exalte ao Senhor, tá bom? Espero que nessa noite possamos estar todos juntos para louvar, para adorar, para agradecer, para exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos nessa noite a dar início, né, a palavra do Senhor em nome de Jesus. Queremos orar nessa noite, agradecer ao nosso Deus através da oração e pedir a Deus que nos ajude nesse momento em que nós estamos enfrentando. Pai, nós te agradecemos essa noite, Senhor. Obrigado pela semana que passamos. O Senhor nos deu graça de até aqui estarmos juntos e saudáveis. As providências que o Senhor trouxe, nos deu, providenciou durante essa semana, em ter cuidado de nós, em ter nos ajudado, em ter trazido o alimento até nós. Muito obrigado. E mesmo diante das dificuldades em que se está enfrentando o mundo inteiro, nós só temos motivos para te adorar, para te exaltar, para glorificar, para exaltar o teu santo e poderoso nome. Pai, nós te somos gratos e cremos e esperamos na tua vinda. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor nos ajudará a estarmos de pé, mesmo que nós não tenhamos forças, mas o teu Espírito é quem nos ajuda, quem nos impulsiona, quem nos conforta, quem nos consola, quem nos ensina, quem nos faz seguir em frente. Por isso, nessa noite, Deus, muito obrigado. Que cada pessoa que esteja ouvindo, que esteja assistindo, ou quando forem ouvir e assistir, ela se sinta como se estivesse fazendo o seu momento de devocional, como se estivesse na igreja com os irmãos, e se alegrando na beleza da tua santidade, sentindo a doce presença do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Invada cada coração, cada lar, cada pessoa que está, Senhor, a nos assistir, a nos ouvir. Pai, preenche com o teu Espírito, fortalece as vidas, restaura, Senhor, e traz a paz que o mundo não conhece, mas que emana de ti, essa paz que somente o Senhor tem e consegue nos dar. Em nome de Jesus, nos dá uma programação abençoada. Nós te agradecemos e te pedimos que nós possamos agora adorar e louvar o teu santo nome, e que a tua presença esteja no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a você que nos assiste nessa noite. Muito obrigado, tá bom? Esperamos que você compartilhe a nossa live, comente, curte, divulga aí na sua rede do WhatsApp, no seu Instagram. Faça aí a divulgação dessa live, a divulgação do culto. Muitas pessoas podem estar nesse momento precisando ouvir uma palavra. As pessoas estarão precisando ouvir um louvor da parte de Deus. E nessa noite nós iremos louvar o Senhor, nós iremos falar um pouco da palavra, do que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Então, compartilhe, comente, curta, tá certo? E Deus vai abençoar a minha e a sua vida, assim nós cremos, em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva também aí na nossa rede, a Igreja Casa de Paz, né? Nós abrimos o canal no YouTube, Casa de Paz Aratuba. Se inscreva lá no YouTube, nos ajude, nós estamos precisando que você se inscreva lá, tá bom? Nós temos vídeos lá também para você assistir.
Se inscreva também na Casa de Paz.aratuba, hashtag, traço embaixo oficial, nosso endereço no Instagram. E você também se inscreve na ICCP Aratuba, é o nosso endereço no Facebook. Então, você é bem-vindo na nossa rede e o Senhor estará te abençoando. Amém? Já temos muitas pessoas nos assistindo nessa noite. Nós queremos mais uma vez agradecer sua presença, sua participação. Os irmãos aí, estão conosco, tá bom? Nós agradecemos demais. Inclusive eu estive hoje, na hora que eu estava fazendo ali, comprando um pãozinho ali na padaria, E aí o Zé Doca, Zé Doca, nosso amigo, disse que nos assiste, tem nos acompanhado nas redes assistindo aí. Nós queremos agradecer sua presença, sua participação. Nosso amigo Romero também está conosco, Isabel Cristina e tantos outros irmãos, Minha esposa Isabel Cristina, Alteir Monteiro, Aila Paz, Darlene Adriano, Kelly. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, amém? Se prepare principalmente o louvor e a adoração, meu irmão. Adore aí na sua casa. Quero mandar um abraço especial para todos os irmãos, e em especial para nossa amiga Cris, a Cris Mendes, que está aqui nos acompanhando. Um abraço, viu, Cris? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora, a tua igreja te adora.
vida te adora. Amém. Nosso Deus está aqui, se movendo entre nós. E nós devemos adorá-lo, independente de qualquer circunstância. Não apenas nos momentos de dificuldades, mas nós devemos adorá-lo na bonança, na alegria. Amém? Você possa estar fazendo essa declaração ao nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Esse é o nosso Deus, um Deus de promessas que cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele é um nome que está acima de todo nome, é o nome do Senhor Jesus.
tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Agora declare com toda convicção: a morte vencesse, o véu tu rompesse, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Cante mais uma vez: a morte venceste, a morte vencesse, o véu tu rompesse, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome é o nome do Senhor Jesus. Adore a Ele, adore somente a Ele. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso o nome de Jesus. Nós adoramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por esse momento de nós estarmos louvando, exaltando o seu santo e poderoso nome. Irmã Kelly já quer ser dispensada, né, por enquanto. Talvez eu chame ela hoje de novo, viu? Vamos ver aí até o final, né? E nós iremos já aqui entrar um pouquinho da palavra, querendo agradecer a todos os que estão conosco, né? Que participam conosco aqui. O Irailton Colares ali do Mundo Novo está conosco assistindo, né? Obrigado pela sua presença. O William Santos também conosco, a Patrícia, a Naama Andrade conosco, Eclesiana, nosso amigo Veno, né? Veno Fernandes, a Lisandra, Francisco de Assis, a Jaqueline Martins também está conosco. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco, né? Que vão estar conosco aqui nesse momento que nós estaremos trazendo a palavra de Deus. Também o João Batista ali do Jardim conosco. São muitas as pessoas que nos assistem, né? A Rosiane Santos, enfim, muitos são os que estão conosco, participando desse momento maravilhoso, ao qual nós iremos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, tá certo? Então, nós queremos lhe convidar a seguir as nossas redes, Instagram, casadepaz.aratuba, hashtag, underline, aliás, né? casadepaz.aratuba, underline, oficial é o nosso endereço no Instagram. Casa de Paz Aratuba é o nosso endereço no YouTube. Casa de Paz Aratuba é o nosso endereço no YouTube. Você entra lá, se inscreve, participa conosco e nos ajuda também a divulgar esse trabalho da parte da obra de Deus, tá bom? Nós agradecemos demais. E também se você se inscrever no Facebook, né? ICCP, Igreja Cristã Casa de Paz, ICCP Aratuba, você estará conosco, fazendo parte da nossa rede de amigos, e nós estaremos todos juntos, levando a mensagem do amor de Deus, da parte do nosso Deus. E eu costumo dizer, para não esquecer, para que você possa estar lembrando, que o seu culto, né, na semana, o culto da família, continua fazendo em casa, continua orando, muito, intensificando as orações, jejuando, apresentando ao nosso Deus a situação que o nosso país vive. Tome todas as suas medidas de higiene pessoal, né? Higiene também do seu local onde você mora, do seu local onde você trabalha. Tome as precauções aí que o Ministério da Saúde, todos os itens que eles nos orientam que nós devemos fazer, e vamos ajudar ao próximo, vamos ajudar o nosso país a sair dessa situação, tá bom? Então, eu conclamo que nós possamos estar tendo esse cuidado, nós possamos estar juntos, servindo como canal de bênção. Quando eu e você, quando nós fazemos a nossa parte, servimos de canal de bênção. E aqui conosco também está as revistas da igreja, que é a qual nós anunciamos. Tivemos a nossa primeira live na terça-feira, a primeira aula, inclusive, da nossa revista. Estamos com vários exemplares aqui da revista, tá certo? E nós queremos que você esteja conosco para nos assistir, para participar conosco. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos com você aqui no Facebook, numa live ao vivo, para levar um pouco também do estudo da Palavra de Deus. Então, Circuito de Vida, a igreja, a revista Identidade da Igreja, e aí nós já vendemos alguns exemplares, né? Aqui a revista, e você adquire a sua, tá bom? Nos procure,
no WhatsApp aí, ou no própria rede do Facebook, ou no Instagram, e nós estaremos levando esse assunto para você, tá bom? Então nós queremos agradecer pela sua presença, pela sua participação, a todos os que estão conosco nessa hora, a todos que estão nos assistindo, participando conosco. Amém? Dados os avisos, alguns dos avisos, nós iremos entrar um pouco aqui. Eu quero pedir um pouco da sua paciência, apesar de que eu espero que a palavra hoje ela seja breve. Nós queremos trazer uma reflexão, na verdade, vindo da parte de Deus ao nosso coração, daquilo que Deus quer que eu e você saibamos, aprendamos e venhamos a compartilhar, de muitas das coisas que o Senhor quer que a gente aprenda, que a gente saiba, que a gente venha a compartilhar. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos estar juntos na leitura dessa palavra, que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, tá bom? Você abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, versículos 54 até o 62. Lucas 22, 54 ao 62. Que diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugares entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo para aquela mulher: Não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és dos tais. E Pedro protestava contra aquele homem, dizendo: Não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo também: Este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E Pedro mais uma vez insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Quero compartilhar algumas coisas, algumas verdades que nós podemos aprender nessa história de Pedro. Pedro era um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo para dar continuidade à obra que Jesus havia iniciado. Jesus escolhe Pedro para ser um dos seus 12 discípulos. Inclusive, nós vamos perceber que dentro dos 12, Jesus tinha uma aproximação, ou pelo menos os evangelhos, eles nos mostram essa aproximação mais de Jesus com Pedro, Tiago e João. Nós vamos perceber, inclusive, que o próprio Jesus, há muito diálogo entre esses discípulos, ou pelo menos os seus nomes aparecem com mais frequência nas narrativas dos evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles aparecem muito nessa narrativa. E aqui nós estamos diante de um fato que novamente aparece o personagem Pedro, que Pedro aparece inclusive em vários outros momentos na caminhada, em vários outros momentos da história, que Jesus está em alguns momentos passando ensinamentos, em outros Jesus está falando com as multidões, mas Pedro nós percebemos que há vários registros em diversas situações diferentes que a vida de Pedro, ou que o personagem Pedro, nosso irmão, o apóstolo Pedro, ele aparece nas narrativas de Jesus. E aqui nós estamos em um dos momentos da vida de Pedro, que não é tão bom,
Porque Pedro, ele tem vários momentos em sua vida, e tem momentos que em que são bons, e também tem momentos que são ruins, ou que são momentos difíceis na vida de Pedro. Haja vista que nós, aqui nesse momento, nós podemos classificar que Pedro, ele passou por um momento de derrota em sua vida. Pedro, ele nesse cenário em que nós lemos do capítulo 22, versículos 54 ao 62, Pedro, ele sofre algumas dificuldades, ele sofreu algumas derrotas, né? Ele sofreu algumas dificuldades. E a primeira coisa que Pedro sofre aqui, nós vamos encontrar em versículos anteriores a esses que nós lemos. Porque se nós voltarmos um pouco, ainda dentro do capítulo 22 de Lucas, no versículo 33, quando Jesus vai avisar a Pedro que ele negará ele, olha a resposta de Pedro para Jesus. Versículo 33, uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui, Pedro precisava quebrar o seu orgulho. Versículo 33, ele responde para Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha, Pedro era tão cheio de si, né? Havia tanto orgulho, havia tanta... ele se empoderava de si próprio, que ele chega a dar essa resposta, quando Jesus, inclusive, vai pegar muito duro com Pedro, ainda nos versículos 31 e 32, ao ponto de dizer que Satanás estava a rodear a vida de Pedro, e que quando Pedro se convertesse, ele cuidasse dos seus irmãos. E Jesus, no versículo 34, vai dizer: olha, Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. Só que quando Jesus, nos 2 primeiros versículos, fala diretamente a Pedro, né, mostrando, dizendo para Pedro que a fé dele não se desfalecesse, que ele tivesse, né, olha, eu porém rogo a ti para que a tua fé não desfaleça, pois quando tu se converteres, cuidar dos teus irmãos. Qual a resposta de Jesus para Pedro? É que estarei pronto aí com o Senhor para onde for. Interessante, irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa hora. Quantos de nós, às vezes, estamos tão cheios de nós, estamos tão convictos das nossas, confiando nas nossas forças, no nosso intelecto, nas nossas confianças. Às vezes o orgulho, ele nos envaidece, nos enche de coisas que às vezes nos afasta do Senhor. Pedro, nesse momento em que nós lemos esse trecho, e uma das derrotas de Pedro é o seu orgulho, porque quando Jesus acaba de dizer que iria rogar para que a sua fé não se desfalecesse, e a resposta de Pedro é: estou pronto a ir com o Senhor para onde quer que o Senhor for. E Pedro nega Jesus. Quantas das vezes nós dizemos que estamos prontos a ser usados no reino de Deus? Ah, Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado, eu sou capacitado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, sabe? Eu sou aquilo. Nós só somos alguma coisa, só temos alguma coisa se por Cristo nos for dado, se por Cristo nos for permitido. E nós precisamos aprender a colocar em nós o Senhor em primeiro lugar. Nós falávamos sobre isso no estudo de terça-feira. Cultura da igreja, cultura do reino de Deus, né? Viver a Cristo, sabe? Incorporar, deixar com que esse Espírito de Cristo, ele esteja em nós, para que nós possamos estar cheio do Senhor. E estando cheio do Senhor, nós podemos estarmos fazendo o que Pedro aqui disse que estava pronto para ir junto com o Senhor, para a prisão ou até para a morte. Às vezes nós não sabemos o que estamos dizendo, às vezes nós nem sabemos o que pedimos,
Nós precisamos aprender a saber os nossos limites, o que nós realmente podemos nos comprometer ou até onde nós podemos ir, porque com as nossas próprias forças nós somos limitados. Mas quando nós entregamos a nossa confiança e a nossa força em Cristo, aí a nossa força se multiplica, porque já não é mais nossa, ela é do Senhor. Então, Pedro, ele inicia, a primeira derrota de Pedro é que ele começou com o seu orgulho muito grande. Havia muito de Pedro ainda, muito do homem natural, muito do homem ainda carnal, muito ainda do Pedro pescador, ainda não tinha entendido a sua verdadeira missão, a qual Jesus havia separado. Quantos de nós estamos nessa mesma situação? Quantos de nós, às vezes até nos comprometemos com a obra do reino de Deus, mas deixamos pelo meio do caminho? Deixamos de lado, porque ainda estamos confiando em nós mesmos, ainda estamos cheios de nós, ainda o orgulho do velho homem ainda está dentro de nós, e a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a nos esvaziar a nós mesmos, para que o Senhor nos encha, para que a sua palavra nos complete, para que o seu Espírito ache uma morada, uma guarida, e nós possamos estar cheios do Senhor. A outra coisa que nós vamos perceber é a incredulidade de Pedro. Versículo 34 do mesmo capítulo 22, Jesus diz: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. Sabe? Pedro, ele não consegue confiar na palavra de Jesus. Ele não consegue aceitar aquela palavra. A incredulidade de Pedro, ela não nos permite, não permitiu a Pedro enxergar o aviso que Jesus estava dando. A incredulidade de Pedro não permite ele deixar ouvir a voz de Cristo. O Senhor avisando para ele: olha, Pedro, afirmo-te que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante ainda esta noite. Então, e tu me negarás que me conhecerás. Ora, Pedro aqui já estava com mais de 3 anos que andava com Jesus. Pedro já tinha com Cristo. Pedro já tinha, como nós costumamos dizer, já tinha comido algum sal, alguns quilinhos de sal com o Senhor. Ou seja, já tinha compartilhado do alimento, já tinha compartilhado de orações, já tinha compartilhado de ensinamentos. Mas a incredulidade, ela cega o entendimento das pessoas. Às vezes o Senhor está falando conosco, está nos avisando, está trazendo para nós uma palavra, seja de exortação, seja de conforto, seja de promessa, seja qual que seja a palavra que venha da parte do Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que as palavras de Jesus, elas servem para nos trazer vida. As palavras de Jesus, elas servem para nos trazer edificação à nossa alma, edificação ao nosso espírito. As palavras de Cristo traz para nós segurança, mas a incredulidade, ela nos cega, ela não nos deixa perceber o que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor. Ela não consegue, a incredulidade limita a nossa visão, a incredulidade, ela atrapalha a nossa fé. Não permita, não deixe com que a incredulidade atrapalhe ou diminua a sua fé. Não permita, não deixe com que quando o Senhor usar alguém, e principalmente através da sua palavra, que é a revelação escrita e verdadeira para nós, é uma das revelações é a sua palavra. Quando essa palavra for revelada, nós possamos
estar atentos, com os nossos olhos abertos, e essa palavra possa achar um coração aberto, uma mente aberta, para compreender aquilo que Jesus quer para mim e para você, para a nossa vida. Então, uma das derrotas, ou as duas derrotas maiores de Pedro, é o orgulho e a incredulidade, que também pode ser a minha e pode ser a sua, se nós não confiarmos naquilo que Jesus diz. E o interessante é que todas as palavras que o Senhor diz para nós é para a vida, é para a edificação, é para a construção. As palavras de Jesus, elas são vivas e eficazes. Ela não traz engano, ela não traz engodo, ela não traz destruição. A palavra do Senhor traz vida, traz destruição e condenação, sim, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não confiam, para aqueles que não acreditam, que não têm a fé verdadeira no Senhor. Aí ela realmente, ela vai trazer dificuldade. Mas para aqueles que confiam no Senhor, inclusive o salmista diz que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas a incredulidade nos faz duvidar, faz com que nossa visão esteja turva, esteja embaçada, e nós não iremos conseguir enxergar, não iremos conseguir. E Pedro, nesse momento, ele não consegue enxergar. Quantas vezes nós não estamos da mesma forma, Quantas das vezes a gente escuta uma palavra, alguém pregando, ministrando, sabe? Alguém sendo usado por Deus, através de uma oração. Quantas vezes o Senhor tem falado para nós, nos avisado, dito muitas coisas para a nossa edificação, para que a gente esteja atento, para que a gente esteja vigilante, orando, e nós, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, nós deixamos de confiar e acreditar naquela palavra. Nós possamos se libertar disso, que possamos ter a nossa fé mais viva, possamos ter a nossa fé mais confiante no Senhor, que possamos estar mais seguros de que a palavra do Senhor, ela nos traz segurança. Amém? Uma outra coisa que nós vamos perceber que faltou na vida de Pedro nesse momento, tá bom? Eu estou me restringindo e eu queria que você entendesse, porque Pedro também tem muitas coisas lindas em sua vida e que nós inclusive podemos tirar lições importantes da nossa vida, para a nossa vida, da vida de Pedro. Mas aqui nesse momento eu quero me deter a esse momento da vida de Pedro. Eu queria que você entendesse isso. Eu não falei no início, mas é interessante eu falar agora. Eu estou me detendo nessa fase da vida de Pedro, porque Pedro era um homem igual a nós. Em que sentido? Sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desejos, aos mesmos erros. E com esses erros aqui que Pedro cometeu, que nós possamos aprender para nós não cometermos. Que nós possamos aprender para nós aplicarmos a nossa vida e nós não cometermos os mesmos erros. Nós fazermos o contrário. Porque Pedro tem muitas coisas na vida dele que são valorosas. Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, tem muitas lições, e outras mais, as cartas também que Pedro escreve, também nós vamos entender e aprender e ver com a vida desse homem, das coisas boas, mas nós também podemos aprender com as suas falhas, das coisas que ele acabou. E nesse momento da vida de Pedro, ele comete esses equívocos. E o terceiro equívoco, o terceiro erro, a terceira coisa que nós vamos ver é que Pedro, ele prossegue em sua vida a uma coisa que é importante para nós. Pedro não era persistente na oração. Ele não conseguia ser um crente, um irmão que até aqui nesse momento da sua vida ele não persistia em orar. Onde é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso no versículo de número 45. Nós vamos ver, que levantando-se da oração foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Aqui é quando Jesus está lá no Getsêmani, ainda no capítulo 22,
e ele, ao ir orar, ele deixou os discípulos ali orando. Ele deixa os discípulos ali para orar, mas eles não conseguem. Eles não têm aquela perseverança de uma hora apenas ficar ali orando, né? E se deter ali e ficarem orando junto ao Senhor. Então, faltou também na vida de Pedro ele ser um crente, um cristão, um discípulo do Senhor, que tinha que prosseguir persistindo em orar, estar atento à oração, sabe? O Senhor Jesus, ele orienta inclusive que nós devemos estar orando e vigiando. Orando e vigiando para quê? Para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós não venhamos a vacilar, a não tropeçar o nosso pé em alguma pedra. Nós precisamos estar constantemente, como está lá em se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, aonde o Senhor vai falar que nós devemos estar em constante oração. Orai sem cessar, orar continuamente, né? Então, Jesus, quando estava ali no Getsemane, né, ele orando, e aí ele pedia aos seus discípulos que estivesse junto com ele, e Pedro estava junto. Ele não consegue ser alguém que tem uma vida regular ou em oração. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos estar ligados com o Senhor, nós precisamos compartilhar com Deus a nossa vida. Como é que a gente compartilha a nossa vida com Deus? Orando, sabe? Mostrando para o Senhor, falando para Deus, dizendo para o Senhor jogando, né, ao Senhor as nossas ansiedades, nossos desejos, né? Conversando com Deus, adquirindo intimidade com Deus. Como é que a gente adquire intimidade com um amigo, com um parente, com a esposa? Conversando, dialogando. Não é assim que a gente adquire a intimidade, né? Que você está ali, né? Que você consegue se conectar com aquela pessoa, que você consegue estar perto. Não é dessa forma? Para se adquirir então a intimidade, é preciso conversar. E para conversar com Deus, você ora, você fala para o Senhor, você bate um papo com o Pai, você entra no lugar secreto. Nós também falamos sobre isso na terça-feira, né? Na live que nós fizemos do estudo sobre oração. Faltou ali em Pedro aquilo que Jesus já tinha dito: vigiai e orai, e em outros momentos diz orai e vigiai. Às vezes nós caímos em alguns problemas da nossa vida, porque nós nem sequer oramos, ou nós não estamos vigilantes, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê as diretrizes certas, para que possamos tomar as atitudes certas, para que nós não venhamos a vacilar, a não colocar o nosso pé no lugar errado, ou pisar em falso. Então, eu não sei como está a sua vida de oração, eu não sei, mas se a sua vida de oração não está boa, meu irmão, passe a trabalhar ela a partir de hoje, passe a desenvolver. Comece com 2 minutos, depois você vai para 5, 10, eu não sei o que é que Deus vai colocar na sua vida, a direção, mas nós precisamos constantemente, diariamente, conversar com Deus. E Pedro, faltou ali, né, ele orar, né, ele orar. O Senhor, inclusive, no versículo 46, ele diz, né, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha o conselho de Jesus. Jesus sobe ao monte, está orando ali, pede a ajuda dos seus discípulos para orar junto com ele,
E quando ele volta e encontra eles dormindo, porque não conseguiram ficar acompanhando a oração ali, aquele momento de intimidade, aquele momento reservado com Deus, aí o Senhor volta e encontra eles dormindo. E qual é o conselho de Jesus para Pedro? É que eles se levantassem e orassem para não entrar em tentação. Então, eu posso entender também nesse versículo que eu preciso estar de pé, eu preciso me levantar no sentido de estar vigilante, de agir, sabe? De acompanhar o reino de Deus, o ritmo do reino, as coisas que o reino oferece para nós. Eu preciso estar levantado, estar de pé ou de joelho. Eu não sei qual é a forma que você mais encontra satisfação e que você se sente bem em orar. Eu só sei que você precisa vigiar. Eu e você precisamos fazer isso. Uma outra coisa que nós vamos aprender também aqui nesse momento da vida de Pedro é que Pedro, ele tenta lutar com as suas próprias armas carnais. Quando Jesus é preso, no versículo 50, e o Senhor é preso, diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Ora, quem foi que fez isso? Pedro vai lá, tira a espada, taca-lhe na orelha do soldado. Pedro tentou resolver a situação de forma a lutar com as suas próprias forças carnais, a tentativa dele de lutar contra as suas forças carnais, contra as trevas, e contra as trevas, contra o inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o espírito, não é contra o sangue e a carne, mas contra as hostes celestiais, ou seja, é uma batalha que nós enfrentamos espiritualmente. Como é que se luta, como é que se enfrenta uma batalha, uma luta espiritualmente? Orando ao Senhor, buscando fortaleza no Senhor e entregando a Deus as nossas lutas, porque é Deus quem combate por nós. É o Espírito Santo que combate por nós. É Jesus que dá ordem, se necessário for, aos anjos, para nos proteger, para nos guardar, como o Salmo 91 diz, que o Senhor nos guardará, cairão 10.000 de um lado, 1.000 de outro, Senhor, nenhuma seta nos atingirá. Por quê? Porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos livra. E Pedro, ele tenta com a sua força física, com as suas próprias armas humanas, tira a espada ou a faca, ou o que ele tivesse ali, atinge ali aquele guarda, a tentativa de enfrentar uma ordem que já era um plano que se tinha das trevas de tentar parar Jesus, porque muitos pensavam que Jesus ali, ao ser preso, ao ser crucificado, e o próprio inimigo, queria parar Jesus, queria conseguir frustrar os planos de Deus. E aí, muitos também achavam que o reino de Deus, através de Jesus, era aqui na terra, era um reino humano, era um reino que iria se constituir, como estava constituído na época ali o império reinado de Roma. E aí Pedro, achando que o reino de Jesus era assim, ele acaba querendo combater com a força física, com a força braçal, sendo que o reino de Deus é um reino que se constitui espiritual. Inclusive Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, e ele está dizendo, vocês que pertencem ao meu reino também não são deste mundo. Vocês não vão combater com a espada e com o fogo, não. Vocês vão combater com as espadas espirituais, com os escudos espirituais, como está na palavra de Deus, que nós devemos se revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus se reveste com leitura da palavra,
com o estudo da palavra, se reveste da armadura de Deus com oração, com jejum, com conversa com Deus. Se reveste e se tem a armadura de Deus quando se tem fé no Senhor, quando se confia no Senhor. E aqui Pedro precisava entender isso. E nesse momento ele quer lutar com as próprias forças. Nós precisamos aprender a muitas das nossas lutas é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que tem que batalhar por nós. Às vezes nós estamos lutando com as próprias forças, querendo lutar com as nossas armas que nós temos, e muitas das vezes nós não chegaremos a lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes queremos fazer com as nossas próprias forças, queremos fazer com a nossa própria vontade, queremos fazer com a nossa própria capacidade. Nós temos que aprender a lutar com as armas de Deus, a fazer com a vontade de Deus, com a força de Deus, porque é Ele quem dá direção. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono do reino, Ele é quem vai direcionar, é quem vai nos dar, as estratégias necessárias para nós vencermos as batalhas diárias que nós enfrentamos na nossa vida e que nós também enfrentamos no reino de Deus. Então Pedro, nessa tentativa, quantos de nós também às vezes agimos assim, por impulso, somos sanguíneos? Pedro era extremamente sanguíneo, Pedro e João, pelo menos a Bíblia registra mais eles dois, eram sanguíneos. Uma certa hora eles saem para pregar e o povo não aceita muito ali a palavra, e eles perguntaram se podia orar para consumir com o fogo do céu aquelas pessoas. Então eles ainda não tinham entendido. Nós também precisamos entender. Quantas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar na nossa vida, através da nossa vida para a sua obra, para o seu reino, porque nós queremos lutar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas. Então, o recado, o que nós aprendemos aqui nesse momento é que as armas precisam ser a do Senhor. Use a palavra, use a oração, use a fé, coloque a sua fé em ação, coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, porque ela vai lhe edificar e vai lhe dar fortaleza e vai lhe dar a espada, as ferramentas necessárias para você sair batalhando e pelejando nesse mundo. Amém? Nós aprendemos que com esse erro, ou essa derrota na vida de Pedro. E a penúltima coisa que nós aprendemos também é que Pedro, o versículo 54 vai dizer: então Pedro introduziu na casa do sumo sacerdote, eles prenderam Jesus, levaram Jesus preso, e Pedro seguiu o Senhor de longe, Pedro, ele seguia o Senhor de longe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o que é que nós podemos aprender com esse erro de Pedro? Não se pode seguir a Jesus de longe, nós temos que seguir Jesus de perto. Você tem que estar perto de Jesus. Eu costumava sempre a dizer, eu dava esse exemplo na igreja, cansei de dar esse exemplo na igreja, que um homem tem dois gatos ou dois cachorros, Vou dar o exemplo do gato que está mais dentro do lar, e tem um gato que sempre gosta de sair mais, de andar mais, e tem o que fica em casa. Qual é o que vai receber mais carinho? Qual é o que vai ter mais água todo o tempo ali perto, que vai ter comida? Quem é que vai receber mais do seu dono? É o que está perto. O outro também vai receber um carinho, uma água, uma comida, mas vai ser menos. Por quê? Porque está longe, porque está distante. O que está perto, tendenciosamente, é o que vai ter mais benefício, Pelo menos, eu não vou estar generalizando, mas na maioria das vezes é assim. Então, não se pode ter uma caminhada com Cristo de longe, de faz de conta, nesse momento agora, porque nós não estamos vindo até o templo e se congregar todos ao mesmo tempo,
Mas quando estava vindo, você tinha frequências no trabalho da igreja, você era aquela pessoa que gostava de estar recebendo os ensinamentos de Cristo. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que essa história de estar se congregando, de estar a igreja, mas a igreja é para ela oferecer algo que é para nos beneficiar. Em que sentido? Quando a igreja faz uma programação de oração, de estudo, de louvor, de adoração, de pregação, de ministração, é para a edificação da sua vida, da minha vida, para que nós cresçamos, aprendamos e nos desenvolvamos, venhamos a desenvolver em nós o caráter de Cristo, através das atividades, dos eventos que a igreja promove para o crescimento da sua membresia. Então, nós aprendemos que nós temos que andar com Jesus perto, estarmos com Cristo perto, sabe? Não está andando com o Senhor de longe. Pedro aqui vai dizer que ele seguia o Senhor de longe. Como é que está a sua vida com Jesus? A minha vida com Cristo? Nós precisamos fazer essa reflexão nessa hora. Como está? Eu sou crente, mas eu não tenho uma vida de intimidade com Deus. Eu sou cristão, mas eu não conheço muito bem a Cristo. Quando eu sou interrogado na rua, aquilo que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês aprendam, conheçam Jesus, se aprofunda a sua fé em Cristo, porque quando perguntarem a vocês a razão da vossa fé, vocês saibam responder. Ou seja, quando alguém chegar e perguntar, por que você é cristão? Por que agora você deixou de ser, sei lá, um católico, um macumbeiro, ou qualquer outra religião, um espírita, agora tu entrou para a lei dos crentes, vamos usar esse termo. Se você tiver com Cristo, andando com Ele de perto, sentindo o cheiro do Senhor, que é lendo a sua palavra, estudando, buscando conhecimento para a sua vida espiritual e também vai servir para a sua vida material, orando, sabe, participando, nesse momento agora, por não estarmos na igreja, mas nós participar através das redes sociais, tantas ministrações estão tendo, a própria Casa de Paz, ela está tendo, nós estamos oferecendo para você, tanto nós aqui em Aratuba, como a Casa de Paz em Fortaleza lá, está tendo programações, estamos fazendo as lives aqui em Aratuba aos sábados, na terça-feira também, às 19 horas, no sábado às 19 horas, temos aí 2 dias, temos os grupos, que você também pode estar tirando qualquer dúvida, e isso para quê? Para que a gente tenha uma aproximação do Senhor e de nós mesmos também, já que nós não possamos estar nesse momento pessoalmente, mas existem as redes sociais para estarmos nos conectando uns aos outros e aprendendo mais um pouco de Deus, aprendendo mais um pouco de Jesus, para que a nossa fé se fortaleça e nós possamos estar com a nossa vida edificada no Senhor. Não podemos andar de longe com Deus, ou se serve a Deus ou não se serve. Não tem como servir a Deus e ao mundo, não tem como adorar 2 senhores, ou adora um e aborrece ao outro, não tem como agradar os 2 ao mesmo tempo. Temos que andar ao lado do Senhor, perto do Senhor, estar junto, seguindo o Senhor de perto, seguindo os passos de Cristo. Porque ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Ser evangélico é ser seguidor dos evangelhos. Ser um discípulo de Cristo é ser seguidor do Mestre que é Cristo. E como é que eu vou seguir um Mestre de longe? Jesus prometeu que deixaria o seu Espírito Santo conosco para nos ajudar e que Ele mesmo, Jesus, estaria conosco até a consumação dos tempos. Você acha que Jesus quer andar longe de você? Você acha que a vontade de Deus é que nós estejamos seguindo Ele de longe? Não, Ele quer nós perto. O Senhor quer nós pertinho dEle, para nós aprendermos dEle, para nós caminharmos com o Senhor, para nós estarmos juntos do Senhor Jesus. Amém? A última coisa nessa noite,
nós aprendemos com Pedro, com os erros, com a derrota que Pedro teve quando Jesus foi preso e ele negou o Senhor as 3 vezes, é que nós precisamos ter a nossa comunhão com Cristo, que é a luz, e não com as trevas. O versículo 55 diz: e quando acenderam fogo no meio do pátio do arraial e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Ora, veja bem o que nós podemos aprender, né? Que Pedro estava com os outros na escuridão, nas trevas. Quando a luz chegou naquele lugar, eu até também já falei sobre isso. Quando é que tem abundância de trevas, de escuridão? Quando há falta de luz, quando há ausência de luz. Quando eles acenderam a fogueira no pátio ali, né, no arraial, naquela cidade, a luz trouxe a verdade, a luz trouxe a claridade, a luz iluminou, clareou todos os que ali estavam. E quem estava no meio da multidão ali, entre as pessoas que estavam na escuridão? Pedro, sentado no meio deles. O que nós podemos aprender com isso? O que o Salmo 1 diz para nós? Bem-aventurado o homem, né, que não se detém no caminho, na mesa dos escarnecedores, né, que não se alegra com a injustiça, né? Bem-aventurado o homem que o seu prazer é estar lendo, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos caminhando? Nós estamos no reino da luz, no reino do Filho do seu amor, que o Senhor nos transportou o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda nós encontramos na palavra de Deus. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então a luz de Deus, ela é maravilhosa, porque ela vai me dar claridade, ela vai me dar discernimento, ela vai dizer onde eu tenho que pisar, ela vai dizer onde eu tenho que ir, como eu tenho que ir, como eu tenho que agir, sabe? Pedro estava ali, no meio dos outros, no meio da multidão em trevas. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, saia das trevas hoje, saia do meio da multidão, venha para a luz que é Jesus, venha para perto de Cristo, venha andar com o Senhor. Não espere que os outros venham a tomar essa decisão. É eu e você que temos que tomar. Quantas das vezes nós estamos dentro das igrejas, dizemos que fazemos parte de uma congregação, dizemos que fazemos parte, que estamos ali, mas parece que a nossa vida ainda não encontrou a luz. Estamos ali na inércia, parados, parece que não estamos seguindo Jesus. Não fazemos nada, não agimos, não contribuímos com nada, não ajudamos ao próximo. Não nos interessamos por Cristo nem pela sua palavra. Acordemos do nosso sono, saiamos da nossa zona de conforto, nos levantemos, como Jesus disse, se levantem e venham orar comigo. O convite de Jesus para os seus discípulos naquela hora: se levanta, igreja, é hora da igreja do Senhor se levantar e orar. A nação precisa da oração da igreja. Você está esperando que só os governantes venham tirar o país dessa situação? Eles serão usados, eu creio. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades para que elas governem bem, nós possamos ter paz e dias bons.
mas quem tem que se levantar para interceder por a nossa igreja, pela nossa nação, pelo nosso estado, é eu e você. Se levantar, sair da zona de conforto, sair da escuridão. Estamos na luz de Deus, e se estamos na luz, nós servimos para iluminar, para clarear as trevas, porque aonde há luz, a treva não consegue se firmar e nem ficar. Não consegue. Por quê? Porque a luz de Deus ilumina e clareia todo o caminho. Amém? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro viu o Senhor de longe e o galo cantou. Eu não sei, meu irmão, se você está esperando que algum galo cante na sua vida. Talvez até você tenha um pastor, aquele que cutuca, né? Que lhe cutuca ali, aquele pastor que está ali pedindo para você acordar, para você sair dessa zona de escuridão, dessa zona de conforto que às vezes você está. Pastor que está ali às vezes lhe dando uma palavra, o seu líder de célula está ali junto com você, pedindo para você contribuir com o reino de Deus, você ajudar, você dar a sua parcela de contribuição. Pedro aqui negou essas 3 vezes a Cristo. Eu sei que depois Pedro se arrepende, saiu, chorou, se arrependeu, porque ele se lembrou da palavra que Jesus havia lhe dito, que Jesus havia lhe avisado que ele deveria estar atento, porque ele iria negar o Senhor, porque ele disse que estava pronto. Eu espero que realmente a igreja do Senhor esteja pronta, mas para seguir a ordem do seu mestre. Seguir a ordem de Jesus, de irmos pregar o evangelho a todas as pessoas. A você que está nos assistindo, eu quero lhe dizer que Jesus, Ele tem um plano para a sua vida, como tem para a minha, como tem para nós todos. Nos levar para a glória celestial, nos levar para o céu. Sabe? E é por isso que Jesus estava orientando a Pedro, porque ele queria usar a vida de Pedro para levar a mensagem do evangelho a muitas outras nações, e ele também vai fazer isso através da minha e da sua vida, para nós levarmos o evangelho a todas as pessoas, as criaturas que precisam ouvir, as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, o reino de Deus. Elas precisam ouvir, saber que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e que somente Ele pode curar, pode sarar e pode trazer paz e alívio para a nossa vida. Nós aprendemos muitas coisas hoje com esses erros de Pedro. Aprendemos que nós não podemos ser orgulhosos, aprendemos que nós precisamos abandonar o orgulho e a incredulidade da nossa vida, aprendemos que nós precisamos ter uma vida de oração com o Senhor, intimidade com Deus, com o Pai. Aprendemos que Pedro caiu nas tentações, caiu no erro, porque faltou ele ter vigiado nisso, né? O orgulho, a incredulidade, a falta de oração, a tentativa de achar de lutar com as próprias forças, sozinho, com as suas próprias armas. Nós não podemos lutar com as nossas próprias armas. Pedro também, aprendemos com os erros de Pedro, que nós não podemos ter uma vida com Cristo de longe, nós temos que andar com Cristo de perto, é estar próximo, é estar junto, é ter intimidade, é andar passo a passo com o Senhor. Não se pode ter uma vida de intimidade de longe, não pode. E aprendemos por último com a vida de Pedro, com os erros de Pedro, nesse momento da sua caminhada, é que a nossa principal comunhão é com Cristo, com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho, com o Senhor, que é a nossa maravilhosa e a nossa verdadeira luz. Eu espero que essa palavra, ela possa ter trazido para você alguma coisa de bom, algo de bom. Eu quero convidar aqui os músicos novamente, o irmão Kim e a irmã Kelly, que tem nos ajudado a estar aqui, a trazer mais um louvor nessa noite. E eu gostaria que, ao trazer esse louvor, você pudesse aí meditar, fizesse uma reflexão na sua vida, se a sua vida como ela está hoje, quais foram os pontos que aqui nós pregamos,
que nós identificamos na vida de Pedro, que talvez eu e você estejamos identificando na nossa vida, e que nós precisamos mudar, que nós precisamos trabalhar esses pontos em nós precisamos melhorar isso em nós, sabe? Nós precisamos melhorar isso em nós. Enquanto eles vão louvar, eu gostaria que você ficasse fazendo essa reflexão e saber que Deus está trazendo para nós nesses dias um avivamento, certo? As outras mensagens que eu preguei nas outras lives, eu preguei todas elas no Antigo Testamento. Se você não prestou atenção, foi no Antigo Testamento. Hoje eu estou trazendo uma mensagem do Novo Testamento para a sua vida. Mas independente de onde seja a mensagem, a palavra de Deus, ela é um todo, e ela serve para hoje, ela serviu para ontem, serve para hoje e servirá para amanhã, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, creia, reflita nessa noite, ouça a letra dessa canção, e eu espero que nós possamos ser crentes, cristãos, você que está nos assistindo, pessoas melhores, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você em sua casa agora pode cantar Yeshua. Exalte ao Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor nessa noite. Sabe? Você que talvez, quantas vezes nós temos negado ao Senhor, quantas vezes nós temos deixado o Senhor de lado pelo nosso orgulho, que tem nos afastado, nos distanciado do Senhor. Nós temos deixado Cristo de lado, porque nós não estamos mais orando, não estamos mais andando na sua maravilhosa luz, estamos querendo lutar com as nossas próprias armas. Lute com as armas do Senhor. Abandone a incredulidade, abandone o pecado, abandone o orgulho, abandone a vida errada, sabe? Porque Pedro, nesse momento da sua vida, ele teve dificuldade, sim, mas depois ele se converte de fato, ele entendeu o que Cristo tinha dito e ele se transformou num homem maravilhoso. Foi uma pedra, né, angular da igreja, foi um cara usado, um instrumento usado nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para a sua vida nessa noite: não negue ao Senhor, confesse a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, sabe? Exalte ao Senhor, louve ao Senhor, engrandeça a beleza da santidade de Cristo nessa hora. Você está em casa nesse momento, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Senhor encher a sua vida nessa hora. E nós vamos dizer mais uma vez nessa noite, vamos dizer nessa noite, que o Senhor é o nosso amado, que nós confiamos no Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. O mais belo entre milhares e milhares. Diga nessa noite: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tenho certeza que você sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor trabalhou na sua vida nessa noite, eu não tenho dúvida. Tenho plena convicção que o Senhor tem trabalhado fortemente. Creio em nome de Jesus, que a palavra nessa noite ela tocou o seu coração. Creio que os louvores tocaram o seu e o meu coração. Que nós possamos dar a volta por cima, que nós possamos deixar Cristo nos ajudar a sairmos dessa situação, dessa dificuldade. Quem sabe de algum desses pontos a nossa vida esteja encaixada, que Pedro enfrentou, que Pedro passou. Alguns pontos, todos, não sei, talvez nenhum, mas talvez você conheça alguém que esteja passando por uma dificuldade dessa. Dê essa palavra para ele nessa noite. Compartilhe essa live. Sabe, você vai estar propagando o reino de Deus. Pega aí, compartilha, curte, comente. Nós queremos agradecer a você por estar conosco. E nós iremos orar pela sua vida. Não saia daí, tá bom? Nós queremos agradecer a Jeane Paz, agradecer a Eliane Santos que está conosco, ao Lucas Marreiro, ao Adriano Fernandes, né? A Ardala Alexandra, a Patrícia, né? A Armila, o pastor Nelson esteve conosco também, né? Aí assistindo. A pastora Marta, o pastor Glei também esteve conosco. Nosso irmão Daniel aqui do Conjunto Habitacional esteve conosco. Tantas pessoas estiveram conosco. Foram muitas pessoas, eu não consigo aqui visualizar todos, mas o nosso abraço, a nossa gratidão, que Deus o abençoe. Coloque essa palavra nessa noite no seu coração, para a sua família. Nós iremos orar nessa noite, em nome de Jesus. Se inscreva nas nossas redes, a sua inscrição lá no YouTube, Casa de Paz Aratuba. Você faz a sua inscrição lá no YouTube, Casa de Paz Aratuba
_oficial é o Instagram e ICCP Aratuba é o nosso endereço no Facebook, tá bom? E nós estaremos terça-feira aqui novamente, juntos, né? Para aprendermos um pouco da Palavra de Deus. Nós estaremos aí com os assuntos da revista, que tem 10 ótimos assuntos, e nós estivemos aprendendo o primeiro na terça-feira. Nós aprendemos sobre cultura do reino e princípios de paternidade. Nós iremos aprender no estudo da terça-feira. E sábado, novamente, nós estaremos aqui no mesmo lugar, no mesmo local. E nós iremos estar trazendo louvores e uma palavra da parte de Deus. Eu quero orar por você nessa noite, que ouviu essa palavra e que de repente você vai se reconciliar ou decidir a sua vida para Cristo, eu não sei. Você que ouviu essa palavra, que essa palavra tocou o seu coração, nós iremos orar por você. Nós vamos aproveitar também e fazer uma oração, né, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, para que Deus continue trabalhando a favor do seu povo e livre a nação dessa dificuldade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por essa palavra, pelos louvores que nós entoamos, levamos a Ti, ó Pai. Creio que o Senhor recebeu a nossa oração, que o Senhor recebeu a nossa adoração, que o Senhor recebeu nesse dia, nessa hora, o nosso culto. E por isso, Pai, pessoas que nos assistiram, que ainda vão nos assistir, eu oro por essas pessoas. Meu Deus, abençoe elas. Pai, se elas estão passando por alguma luta, dificuldade, se os pontos que nós falamos hoje da Tua palavra, que alguém se encaixou, se encontrou, meu Deus, vai de encontro a essa pessoa, que a Tua maravilhosa luz, como a Tua palavra diz que é, entre na vida dessas pessoas e faça mudança, transformação. Deus, que a Tua graça os alcance, que a Tua misericórdia os alcance, faz nascer fé no coração dessas pessoas, para que elas Te aceitem, elas Te confessem, e assim elas possam serem transformadas pelo Teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos pecados, Deus. Perdoe, Senhor, tenha misericórdia. Nós reconhecemos que somos pecadores e somos carentes da Tua graça, que o Teu divino Espírito Santo, Ele nos encha, Ele nos preenche, Ele nos guia, Ele nos ajude, Ele nos ajude a edificar nossa vida, para nós Te servirmos e Te adorarmos melhor. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, repreende todo o mal, Senhor, que assola essa nação. Repreende todo o mal que assola esse estado. Repreende todo o mal que assola o nosso município. Deus, em nome de Jesus, toda hoste, ó Senhor, que venha de encontro a Tua obra, as obras das trevas, as hostes celestiais que queiram atrapalhar, que queiram dominar, repreende. Se preciso for, manda os Teus anjos, Senhor, de encontro a batalhar por nós, mas não deixa esse país, esse estado, esse município sucumbir sem antes a Tua palavra de salvação ter alcançado a nossa casa, ter alcançado a nossa família, ter alcançado essa nação, esse estado, esse município. As pessoas precisam Te conhecer e andar contigo, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor anule toda e qualquer, Pai, dificuldade, e que os governantes sejam iluminados as suas mentes. Nós oramos pelas autoridades em todas as esferas, a municipal, a estadual e a federal. Toma cada autoridade, seja ela civil, religiosa, seja ela política, seja, ó Deus, que os seus corações sejam invadidos pela a claridade, a luminosidade da Tua palavra, da Tua luz, da direção, para que dias melhores possam vir, para que este mal desse vírus que assola o mundo inteiro, ele se extirpe com uma ordem Tua, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Tua intervenção. Nos dá, Senhor, paz. A Tua igreja clama, Senhor, por novos dias. Que essa tempestade de paz passe logo e que logo venha o clarear do sol, a luz do sol reine sobre esta nação, em nome de Jesus. Pai, abençoe a semana, os dias que virão,
Muito obrigado pela semana que tivemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o teu amor, ó Deus, que invade os corações, e que a consolação do Espírito Santo reine hoje e eternamente sobre a minha, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida que nos assiste. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, e que Deus possa estar entrando na sua vida para edificar o seu e o meu lar. Deus te abençoe. Muito bom estar com você aqui. Muito obrigado pela sua presença e participação. E querendo assim Deus, estaremos novamente na terça-feira trazendo estudo, e no sábado com um culto a partir das 19 horas. Convide os seus amigos. Não perca, reserve aí 1 hora, 1h30 do seu tempo para dedicar ao Senhor e ouvir uma palavra. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro. Tchau.